Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Bom, nesse vídeo eu quero aproveitar então um pouquinho aí as festas, né? O Natal, não vai ter pregão dia 24, dia 25, hoje é sábado, dia 22. Então eu vou fazer uma série de vídeos aí aproveitando esses dias que a gente não vai trabalhar, para a gente estudar um pouquinho, falar um pouquinho sobre nossas ferramentas estatísticas, falar um pouquinho sobre mercado, análise gráfica, o que a gente usa efetivamente no nosso robô, e explicar um pouquinho mais a fundo, começar do básico, mas depois explicar um pouco mais a fundo cada ferramenta, como eu utilizo elas no meu dia a dia, né? E como eu vejo a nossa parametrização, o que a gente pode melhorar nas nossas configurações, tá bom? Então vamos lá, pessoal, seguinte, então começando essa série, parte 1 do vídeo, eu vou explicar o indicador aí, vou conversar um pouquinho mais sobre ele, o que eu acho o mais importante das nossas ferramentas estatísticas, né? Que é o histograma DX. Então vou falar um pouquinho bem básico sobre o que é o histograma DX e depois a gente vai para uma análise um pouquinho mais aprofundada aí para as nossas operações, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu estou aqui num gráfico de mini índice, gráfico de 1 minuto. A média plotada aqui está de 15 períodos, mas pode ser qualquer média, a gente vai alterando aí para a gente analisar. E vamos dar uma olhadinha então. Isso aqui foi um gráfico de sexta-feira, dia 21 de dezembro, né? Onde o índice foi mais volátil à tarde do que na manhã. E vamos dar uma olhadinha como que a gente utiliza o histograma para a gente parametrizar nosso robô. Lembrando que o nosso robô tem vários parâmetros, né? O histograma DX nos dá o norte de um deles, nos dá uma visão mais aprofundada, né, de um parâmetro. Tem vários parâmetros, a gente vai analisar aí nos próximos dias cada parâmetro que a gente usa e como configurar um robô por completo, tá? Beleza. Então, para a gente ter uma análise aqui, eu peguei das 15 horas da sexta-feira do dia 21 às 17, tá? Então, são 2 horas de pregão aqui só para a gente fazer uma análise breve desse período onde teve uma volatilidade relativamente boa, né? Então vamos lá. Bom, então indo aqui no nosso site, você vai vir aqui, ó, ferramentas estatísticas aqui em cima, tá? roboinvest.com.br. Então o primeiro deles é o histograma DX. Lembrando que a gente começou a fazer esses indicadores estatísticos, né, em 2017. Então nós começamos a operar a nossa estratégia canais de frequência da média na plataforma SmartBot no finalzinho de 2016, né? E nós não tínhamos nenhuma ferramenta estatística, a gente analisava apenas o gráfico, tá? E tomava nossas conclusões via análise gráfica. O robô era exatamente como é hoje, não mudou nada, tá? Exatamente o mesmo robô, os mesmos parâmetros. E a gente viu a necessidade de criar indicadores estatísticos, ferramentas estatísticas que monitorassem o mercado diariamente, minuto a minuto, para que eles possam nos fornecer informações importantes do que o mercado está fazendo, como está se movimentando. E ficou muito mais fácil a nossa análise. Claro, não foi fácil criar esses indicadores, pessoal, tá? Não foi fácil, porque a gente teve que analisar ferramentas, como monitorar o mercado, como capturar esses dados, quais dados são relevantes, né? Porque não adianta você ter um monte de informação que não são relevantes. O importante são ter informações relevantes para o nosso operacional. Ou seja, esses indicadores estatísticos são específicos para a nossa estratégia, tá? São dados que nós coletamos diariamente que realmente fazem sentido para os nossos parâmetros, para as nossas configurações, o que a gente opera efetivamente, tá? Então nós criamos do zero todas as nossas ferramentas estatísticas que nós temos hoje, tá? E hoje eu não sei como a gente conseguia operar sem isso, pessoal, tá? Porque é muito importante, tá? Dados estatísticos são essenciais, fundamentais para a nossa estratégia hoje, como a gente aplica, como a gente vê o mercado, como a gente monitora a movimentação, tá? É importante demais, tá? Então realmente foi uma mudança aí brusca do nosso operacional quando a gente começou a operar analisando a estatística do mercado, não apenas fazendo análise gráfica, né, que se faz a grosso modo ali, mas vendo detalhe por detalhe do preço, o que o preço está fazendo em diversos fatores, né, vários parâmetros que a gente opera. Beleza, então eu estou aqui no histograma do dia 21 do 12, então a gente pega aqui, a gente separa por médias, né? Então quando a gente fala o que é o histograma DX, pessoal, ele analisa a variação DX do preço em relação à média.
Tá? Então vamos lá, vamos pegar no gráfico aqui e explicar um pouquinho melhor sobre isso. Bom, variação dx. O que vem a ser variação dx? Aqui no nível básico, né? Vamos plotar aqui uma média 7. Então eu vou vir aqui alterar para a média 7 períodos. Ou seja, essa média de 7, ela leva em consideração os últimos 7 minutos para formar a média do preço. Tá? Então vamos tirar o zoom um pouquinho aqui. Ó. Ou seja, essa média aqui, ela está vindo, ela é formada pelo preço. Então, os últimos 7 minutos é o que vão formar a média móvel. Se o preço vai subindo nos últimos 7 minutos, a média vai subindo junto. Se o preço vai cair nos últimos 7 minutos, a média vai caindo junto e ela vai acompanhando, porque a média é composta do preço. Tá? Então, vamos lá. O que o histograma dx analisa? Analisa a variação máxima no minuto a minuto, que aconteceu. Ou seja, esse minuto aqui, ó, às 15h39, o preço fez uma variação em diferença da média, ó, uma variação em relação à média de 145, 140 e poucos pontos, ó, tá? Nesse minuto. O histograma dx ele monitora o mercado minuto a minuto durante todo o dia. E ele vai marcar qual foi a distância máxima que o preço fez em relação a determinada média naquele minuto. Tá? Então ele vem pegando aqui, ó, vamos por 15 e 14. O preço fez essa distância aqui, ó, em relação à média. 114, 115, tá? Então, a ferramenta do histograma ela vai capturar isso aqui e vai marcar a variação máxima no minuto 15 e 14 foi 120, foi 115, né? Então ele vai fazer isso minuto a minuto e nos vai dar essa imagem, tá? O que é essa imagem? É o dia inteiro, ó, das 9 da manhã até as 17, cada linhazinha dessa fininha, essa linha amarela, é a máxima no minuto, tá? Então, ó, aqui, às 13, vamos pegar aqui, ó, 13 e 14, tá? Ó, aqui, essa linhazinha aqui, ó. Então, ele fez a variação aqui, ó, 115, 120, então ele vai variando minuto a minuto. Então, vão haver minutos que estão a distorção muito forte, aumentou a distorção. Por que a distorção forte? Porque o preço variou muito da média, ou seja, aqui, ó, preço variando muito da média. E vão haver movimentos que a média está perto do preço, ou seja, uma pequena distorção da média, que aqui no histograma vai refletir nisso aqui, ó, linhazinhas bem baixas, ó, tá? Então, quanto maior é a linha, maior foi a distorção do preço em relação à média naquele minuto, tá? É simples, pessoal, o conceito é extremamente simples. Olhando o histograma dx aqui, nós conseguimos observar outras informações, além de cada minuto como foi a variação dx. A gente pode ver que amanhã foi menos volátil e menos forte que a tarde. Então, só de bater o olho aqui, a gente coloca essa linha azul, que a gente chama nota de corte, para vocês terem um parâmetro, tá? Só para a gente bater o olho e ter uma linha de corte para a gente ver como foi a movimentação em relação a essa faixa de preço. Mas não quer dizer muita coisa essa faixa de preço aqui. Você vai analisar a movimentação do dia. Para a gente observar nitidamente aqui que amanhã foi menos forte, menos volátil que a parte da tarde. Depois das 13 horas, o mercado ficou bem forte, né? Com distorções muito mais significativas em relação à média. Tá? Por que há linhas para cima e linhas para baixo? Tá? Por que acontecem essas linhas para cima e linhas para baixo? Então vamos ver o seguinte. Aqui, vamos pegar aqui, ó, às 13 horas. 13h08 fez um pico. Tá? 13h08 fez um pico. Vamos lá no gráfico analisar isso aqui. Então vamos lá, voltar um pouquinho. 13 horas. Ok. Então a gente observou nitidamente que às 13 horas aconteceu um movimento altista. Então o preço fez uma puxada forte, movimento de alta. Quando acontece o movimento de alta, a nossa ferramenta do histograma dx, ela capta para baixo, tá? Então a linha vem para baixo. Quando tem um movimento baixista de baixa,
ele pega a linha para cima. Isso aqui foi apenas uma nomenclatura que a gente pegou quando a gente gera essa informação, tá? Mas então quando a linha está para baixo é porque é movimento de alta, podia ser o contrário, né? Mas a nossa ferramenta fez dessa forma quando a gente implementou, tá? Então, mas para a gente pouco importa se o movimento está subindo no gráfico ou está caindo no gráfico. Para a gente pouco importa isso, pessoal. Eu não estou nem aí. O que está acontecendo? Ah, está subindo, está caindo. Tanto faz para a gente. O que eu quero saber é esses limites. Aonde estão acontecendo distorções significativas da média. Então nós fizemos a diferença de cima e para baixo para a gente saber qual que é um movimento, qual que é outro, né? Para a gente saber a volatilidade. Podia ser tudo para cima, mas a gente não ia saber a frequência da volatilidade. Quando o preço toca nessa linha, quando acontece uma inversão, quer dizer que aconteceu um toque na média. Isso para a gente é importante saber. Tá? Então, por isso que a gente deixou a variação para baixo e para cima, para a gente saber uma frequência, tá? E gerando um histograma. E quando acontece, ó, o preço estava para baixo e foi para cima, aconteceu nesse ponto aqui, aconteceu nesse minuto um toque na média. Tá? Na média, nesse caso aqui, na média 7. Tá, ok? Então, é isso que a nossa ferramenta passa de informação. Então, a gente consegue ver qual que é a força do mercado, quais são as intensidades minuto a minuto, os períodos que estão mais fortes, mais fracos, a frequência do mercado, a volatilidade, tá? Toques na média, quais são a frequência de toques na média também. Se o movimento foi muito direcional, ele vai ficar muito tempo sem tocar na média. Tá? Então a gente consegue observar muitas informações importantes no nosso histograma DX. Tá, ok? Bom, como que a gente utiliza efetivamente no nosso operacional? Bom, deixa eu mostrar aqui o nosso robô. Então esse aqui é o nosso robô. Tá? Então eu criei um robô teste aqui só para vocês analisarem. Então, aonde nós vamos colocar aqui no robô Variação DX? Então, eu não vou mostrar todas as configurações, vou mostrar só o que a gente vai efetivamente colocar. Então aqui, ó, na média, a gente está aqui no gráfico configurou o índice. Então aqui a gente vai colocar a média que a gente vai operar. A gente está analisando ali a média 7. Então, ó, média número de períodos, média 7. Variação DX a média. Aqui a gente vai colocar qual que é a variação do preço em relação à média que nós queremos entrar na operação, aguardando um retorno do preço para a média. Então, beleza. Então a gente está vindo aqui no nosso histograma. Nós estamos vendo que qual foi a variação DX no dia. Claro que a gente não vai analisar apenas um dia, quando nós formos fazer uma análise mais detalhada para configurar nosso robô. Nós vamos analisar semanas, meses de operação, de dados, né? Mas eu vou analisar apenas um dia para ficar mais simples. Ok, analisando apenas esse dia, nós vemos que eu quero ter uma operação agressiva, um robô que opera agressivo, entrar muito no mercado, ou um robô mais conservador, que entre pouco no mercado, porém com assertividade muito grande. Ele entre apenas quando realmente o preço fez uma distorção significativa da média. Tá? Então são duas coisas diferentes, robôs agressivos, robôs mais conservadores. Não tem certo e errado. Para cada um, nós vamos fazer parâmetros diferentes, não apenas do histograma, mas todos os parâmetros do robô vão ser diferentes para cada forma de operar. Tá? Mas não vamos entrar nesse mérito nesse momento, vamos apenas falar sobre o variação DX. Ok, então a gente viu aqui, a gente vai analisar durante o dia inteiro. Durante a manhã, o preço não realizou grandes distorções da média. Ou seja, o 120 foi relativamente seletivo. Tá? Então teve picos ali, ó, no 145, 156, mas a maior faixa ali ficou na faixa de 100, 110, no máximo 120. Então foi uma manhã que a gente pode considerar de média força e volatilidade. Já na parte da tarde, tivemos uma movimentação um pouco mais intensa e uma força maior do mercado. Os picos mais fortes foram ali, ó, nos 180, 180, 150, aqui chegou até 200. Então, ó, 150, 150, 145, tá? Então, se eu quero operar de forma conservadora, entrar pouco no mercado, porém com assertividade muito grande, realmente com o mercado já esticado em relação à média, eu vou querer operar nesses limites aqui, ó, na faixa de 145 a 165. Claro,
Aconteceram momentos que o preço foi lá no 200. Não tem problema. Tá? Nossa configuração vai suportar isso, mesmo que a gente entre conservador. Porém, se nós colocamos um robô agressivo, o que seria agressivo no mercado como nesse dia aqui? Seria um DX ali na faixa de 100. Média 7, DX de 100. Pegaria essa faixa aqui, ó, operaria muito durante o dia. Porém, em alguns momentos ele entraria cedo demais. Então nós teríamos que trabalhar nossa configuração de forma que nos momentos onde o preço realizou distorções maiores, fez uma distorção maior, a gente efetue, depois eu vou comentar mais sobre isso, né, sobre nossos aumentos de posição de forma coerente para manter o nosso preço médio de forma adequada à movimentação do mercado, entrando no mercado agressivamente. Quando a gente entra no mercado mais conservador, ou seja, eu vou entrar apenas com a distorção significativa da média, tá? Nós precisamos nos preocupar menos com o preço correndo contra a nossa operação. Por quê? Porque eu já estou entrando no mercado já esticado frente aos dados estatísticos que eu estudei do passado, né? E os passados tendem a acontecer novamente no futuro. Claro que não é uma ciência exata, mas a gente analisando, quanto mais dados estatísticos a gente tiver de um tempo maior, uma amostragem maior, mais seguro nós vamos estar do que o mercado tende a fazer. Tá? Isso aí é matemática pura básica, pessoal, estatística, de tudo, não só do mercado. Se nós coletamos dados de uma semana, um mês, um ano, 2 anos, e compilamos esses dados e nos baseamos neles para gerar suas configurações, a probabilidade e a estatística disso se repetir no próximo pregão é enorme, porque nós temos uma amostragem de 500 dias, 600 dias. Por que nesse dia aqui ele não vai respeitar? Ele pode não respeitar e fazer um movimento atípico, pode acontecer. É nesse dia que a gente vai ativar nosso stop loss, nós vamos ter nosso gerenciamento de risco. Mas a probabilidade de acontecer uma movimentação muito parecida do que aconteceu nesses 500 dias de movimentação é de 99,9%. E é isso que a gente opera, a estatística a nosso favor. Tá? Eu não vou operar no mercado achando, eu acho que ele vai subir. Qual que é a chance de você acertar? 50-50. Se você for muito bom, 60-40. Eu opero com 99% de acerto. 99,9%. Por quê? Porque eu analiso o mercado os últimos 500, 600 dias e utilizo isso para gerar meus padrões. Isso funciona, pessoal. Funciona demais. Tá? Então, o DX, pessoal, eu não vou me alongar muito no vídeo, mas é basicamente isso que a gente analisa do histograma DX. Né? A variação da média, volatilidade, frequência, toques da média. E aí a gente vai, o que eu quero operar? Conservador, agressivo, mediano. E a gente vai analisar alguns dias, algumas semanas, alguns meses de operação, de informações, para que a gente coloque. Então aqui eu quero operar de forma seletiva. Então eu vou vir aqui no robô, eu vou colocar 7 DX 150, por exemplo. Tá? Então apenas quando o preço realizar uma distorção de 150 pontos em relação à média 7, nós vamos entrar na operação. Tá ok? Então a gente vai utilizar o histograma para fazer essa análise de apenas um parâmetro do nosso robô. Nosso robô tem vários parâmetros, nós temos várias ferramentas. Esse é um dos parâmetros. Só que esse é o principal, por quê? Porque aqui que você vai decidir se o teu robô é agressivo, é mediano ou é conservador. E em cima disso que você vai olhar todo o resto da tua configuração para você operar. E nós vamos falar sobre o resto da configuração nos próximos vídeos que nós vamos fazer. Tá? Mas esse é o primeiro. A primeira coisa que você deve olhar é o que? Qual DX eu vou entrar na operação? Eu vou ser agressivo, eu vou ser mediano, eu vou ser conservador. Eu vou ser agressivo, então eu vou analisar os dados. Porque não vou ser agressivo, vou colocar qualquer coisa para agressivo. Não, eu vou ser agressivo, mas eu tenho que ter qual o meu limite de agressividade. Eu vou ser absurdamente agressivo, vou colocar um DX aqui de 60 na média 7. Ou eu vou ser agressivo, eu quero entrar no mercado mais pega leve, 100, 110. Ou eu vou ser muito conservador e vou colocar uns 180, 170. Só vou entrar no olho do mosquito. Ou eu vou ser conservador, mas eu quero fazer 10 trades por dia. Aí eu vou colocar 140, 150. Então, tudo isso tem que ser pensado e é a primeira coisa a se analisar.
tá? E depois disso, aí nós vamos ver as outras ferramentas nos próximos vídeos aí, para mostrar para vocês, depois do que você escolheu e você analisou no Histograma DX, o que mais você vai analisar para configurar o teu robô. Tá joia? Mas, pessoal, é divertido demais, tá? Isso eu digo, eu me divirto todo dia, porque eu analiso, eu olho o gráfico, eu olho a movimentação, eu olho todas as ferramentas, eu configuro o robô, eu olho na planilha e a gente vê dando certo e vê o que não deu certo, o que tá funcionando melhor, o que não tá, a gente vai reajustando, porque tá tudo na nossa mão. Tá tudo nas nossas mãos, todas as ferramentas estão à disposição no nosso site. O robô está à disposição, então o mercado está se movimentando todos os dias e funciona. A gente só tem que achar os padrões para analisar como está movimentando o mercado, mudanças de mercado, nós temos que se reajustar. Então o que hoje é conservador, amanhã pode não ser tão conservador, porque o mercado pode aumentar a força, como pode diminuir a força. E o que é conservador hoje, amanhã pode não operar. Então nós temos que estar diariamente fazendo uma análise, não é o dia inteiro, não, uma análise aí, 15 minutos, 30 minutos durante o dia, pessoal, você faz toda a análise completa. E é o que eu faço do Robô Invest News com vocês. Né? Então eu pego no Robô Invest News todo dia, 8 horas da manhã, e analiso nossas ferramentas estatísticas, analiso o gráfico, o calendário. Você não precisa, se você assistir o Robô Invest News todo dia, você não precisa estudar mais, assim, teoricamente, né? Eu analiso todas as informações que você precisa estar a par. Então, não é, eu faço ali em 10, 15 minutos. É essa análise que a gente precisa fazer. Tá? 10, 15 minutos por dia, fazer essa análise, ajustar o que precisar do robô e tá pronto. Tá pronto. O trabalho um pouquinho maior é criar os robôs, que daí você precisa fazer uma análise um pouquinho maior, e a gente tem no nosso material toda essa explicação, para você criar o teu robô do zero. E depois são pequenos ajustes, né, em cada ferramenta, com análise de 15 minutos diário. Tá? Então é divertido, é emocionante, é muito bacana estudar, aplicar e ver o negócio funcionando. Ver funcionando, pessoal, é muito gratificante. E a gente vê isso todo dia, tá? Todo dia a gente está aí no mercado vendo funcionar, clientes aprendendo, nós operando, a gente mostra todo dia à noite resultados de clientes operando em ambiente real, ganhando dinheiro de verdade, porque funciona, pessoal. E funciona por quê? Matemática, estatística, probabilidade, gerenciamento de risco, disciplina, tudo alinhado a uma metodologia assertiva, uma estratégia que funciona. E é isso aí, dinheiro todo dia na nossa conta, né, operando da forma correta, sem nada de indicadores defasados, nada de achismos. Ah, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair, indicadores que mostram o preço do passado, que não são assertivos, né, defasados. Então a gente opera preço, puramente preço, movimentação de preço em análise estatística. É isso. Nada de indicador, pessoal. A gente não opera indicador. Nós operamos preço só, mais nada. Tá bom? É isso aí, pessoal. Então espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar pra gente aí sobre o Histograma DX. Temos outros vídeos aí no canal sobre o histograma, tá bom? Mas no próximo vídeo eu venho aí na parte 2 mostrando a próxima fase, o que é o segundo item que eu analiso quando eu estou montando uma configuração do zero. Tá joia? É isso aí. Bom sábado para vocês. Até mais, pessoal.